que é pecado? É um defeito de natureza. Ele faz parte de nós? Sim, com certeza. E todo pecado será castigado? Senão não tem gosto, Como se curar do pecado? não tem jeito. Vaidade, ira, inveja, gula, luxúria, preguiça e avareza. Esses são os 7 pecados capitais e esses são os 7 temas de hoje do Linhas Cruzadas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, por que os pecados capitais são 7 e por que são esses? O que o Tomás de Aquino fez no século XIII foi dar uma sistematizada numa época em que, por conta inclusive da influência de um método filosófico, agora eu vou falar um palavrão, escolástico, certo? Uma forma de pensamento bastante racional, organizado, dedutivo, então pecado tal deriva tais, tais, tais e tais. Por conta disso, então, o São Tomás fez essa organização desses pecados que foram amadurecendo ao longo do tempo. Santo Agostinho, por exemplo, falava de libido, da luxúria, falava da libido intellectualis, ou seja, o uso pecaminoso do intelecto para o que não presta, certo? Então, você não tinha só 7 pecados. Então, o número não é tanto importante. O importante é ver nessa questão dos pecados uma construção tipicamente cristã, porque há no judaísmo, há no islamismo, mas o cristianismo criou a noção de natureza pecadora. A ideia de que é uma espécie de defeito de fábrica pós-queda, leia-se, né, com certeza. Pós-expulsão do paraíso. Pós-expulsão do paraíso, e que ali Adão e Eva estabeleceram um comportamento começando com orgulho, inveja de Deus, querendo ser igual a Deus, e então que a gente nasceria com uma espécie de DNA, para falar uma linguagem da moda, um DNA que tem esses problemas que, no entendimento do Tomás, resumia um pouco a ópera de todos os principais problemas. E a partir deles você podia derivar outros. E o fato de capital vir de cabeça significa que eles são, então, os pecados que dão origem a todos os outros pecados, é isso? A origem de uma série de problemas que a gente tem está no fato de que existem 7 pecados principais, que são os nossos, como eu falava no começo, nossos 7 defeitos herdados de Adão e Eva. Dentro da teoria dos pecados, o ser humano tem uma natureza. Essa natureza é caracterizada por alguns defeitos dos quais a gente não consegue sair. Disfunção. E essa disfunção ela vai se materializando ao longo da vida. Por exemplo, você tem a soberba, ou a vaidade, que é o pecado central para Agostinho, por exemplo. Por quê? Porque é o pecado de Adão e Eva. A soberba, dele vai derivar todos os outros. Por quê? Porque a soberba faz com que você minta o tempo inteiro. Então, essa vaidade profunda, se você pensa na vaidade física, ela não é a pior. A pior é a vaidade interior. Então, é isso que significa o capital. Mas a ideia de pecado só faz sentido para quem acredita em Deus, Pondé? Só faz sentido para quem acredita em Deus e quem está no universo cristão nesse formato, no sentido de entender que o pecado implica em você ir para o inferno, ou você sofrer de alguma forma, ou se você precisa da graça de Deus ou não, que o cristianismo vai desenvolver uma teoria sofisticadíssima a partir do Santo Agostinho, da famosa teoria da graça, que faz com que alguns de nós consigam sair da condição de pecador. Nesse universo, pecado só faz sentido se você for um crente, se ele vier com um combo. Inferno, céu, graça, certo? Mas se você não acredita em nada disso, os pecados continuam valendo como, digamos assim, uma tábua de referências que é muito útil para você pensar no comportamento humano.